Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Matt é viúvo e desde que perdeu a esposa, a vida dele virou uma corrida sem linha de chegada. Ele tenta ser o pai perfeito, o profissional exemplar e o adulto responsável, mas é óbvio que ninguém consegue dar conta de tudo. A rotina dele é basicamente acordar cedo, lidar com o chefe chato, arrumar as crianças para a escola e voltar para casa exausto. Só que tudo muda quando ele recebe uma notícia inesperada. Ele herdou uma fazenda. Isso mesmo, uma fazenda chamada Mistletoe Farm, deixada por seu pai. A princípio, Matt acha que isso é só mais um problema. Ele já imagina o tanto de trabalho que vai dar, cuidar de animais, lidar com o campo e ainda ter 5 crianças correndo por aí. Mas claro, as crianças piram de felicidade. Para elas, uma fazenda é o paraíso, espaço para brincar, explorar, montar em bichos e se sujar à vontade. Então Matt decide dar uma chance. Eles vão passar um tempo lá só para ver qual é. Ele pensa que talvez consiga até trabalhar de casa, aproveitar o clima de Natal e voltar para a cidade depois. Só que Mistletoe Farm é o tipo de lugar que tem magia própria. Logo que eles chegam, a cidadezinha parece ter saído de um cartão de Natal, com casinhas coloridas, moradores simpáticos e um espírito natalino que contagia até o coração mais duro. Os vizinhos são daquele tipo que aparece na sua porta com torta quente e um sorriso que desarma qualquer mau humor. E aos poucos, Matt começa a perceber que talvez esse lugar tenha algo que ele nem sabia que estava precisando: paz. As crianças se adaptam rapidinho, fazem amizade com os bichos, com os moradores e até com os filhos da vizinhança. Elas vivem aventuras engraçadas, tipo quando tentam ajudar o pai a aprender a lidar com os animais, mas acabam virando o curral de ponta cabeça. E enquanto os pequenos se divertem, Matt tenta se concentrar no trabalho remoto. Mas é claro que o campo não ajuda muito nisso. Internet ruim, galinhas invadindo a sala, vacas mugindo no meio das reuniões, enfim, uma confusão deliciosa. Mas é no meio dessa bagunça que ele começa a redescobrir o que realmente importa. As pessoas da cidade mostram a ele o valor de uma vida simples, da amizade verdadeira e, principalmente, da família. Há uma personagem especial, Bino, o ajudante da fazenda, que é uma figura super carismática e um dos corações do filme. Ele ajuda Matt a se conectar com a natureza e com os filhos, sempre com bom humor e aquele jeitão de quem já entendeu o sentido da vida há muito tempo. Logo de cara, a gente percebe que a vida do Matt Cunningham é uma correria sem fim. Ele é aquele tipo de pai que tenta fazer tudo certo, mas que vive com a sensação de estar atrasado para alguma coisa. Viúvo, ele cria 5 filhos sozinho e olha, cada um tem um jeitinho completamente diferente. Tem o mais velho, que tenta ser responsável demais. Tem a sonhadora, o rebelde, a bagunceira e o pequeno que vive no mundo da lua. É uma casa cheia de vida, barulho e amor, mas também de louça suja e dever de casa atrasado. Matt trabalha em uma empresa onde o Natal parece proibido. O chefe é o tipo de cara que acha que a alegria atrapalha a produtividade. E Matt, tentando manter o emprego, vive engolindo o cansaço e fingindo que tá tudo bem. Ele quer ser o pai perfeito, o funcionário exemplar, o homem forte, só que por dentro ele tá quebrado. A perda da esposa ainda dói e o peso de criar 5 crianças sozinho às vezes parece demais. A rotina dele é aquela loucura. Acorda cedo, faz café, veste as crianças, corre para a escola, depois encara o trânsito, o escritório e volta exausto, só para começar tudo de novo no dia seguinte. Não sobra tempo nem para respirar. Até que um dia, no meio desse caos, chega uma carta inesperada. Ele olha para o envelope com aquele olhar de só me falta mais uma conta para pagar. Mas ao abrir, surpresa! Ele acabou de herdar uma fazenda, a Mistletoe Farm, que pertencia ao seu pai. A notícia pega todo mundo de surpresa. Matt, de início, acha que isso é uma dor de cabeça a mais. Ele não tem tempo, não tem paciência e, sinceramente, não sabe nem diferenciar um trator de uma vaca. Mas as crianças, essas vão à loucura. A ideia de viver em uma fazenda no interior parece saída de um sonho. Animais, natureza, espaço para brincar é o paraíso comparado à vida corrida da cidade. Depois de muita insistência da turma e de perceber que talvez uma pausa fosse boa para todo mundo, Matt decide aceitar.
Ele pensa, vamos lá, passamos uns dias, vejo o que dá para fazer com o lugar e voltamos para a cidade. Então, eles arrumam as malas, colocam as crianças no carro, com direito a confusão, brinquedos caindo e briga no banco de trás, claro, e partem rumo ao desconhecido. Quando o carro chega à fazenda, a cena é daquelas que parecem pintura. Campos verdes, um celeiro vermelho e uma casinha que parece ter saído direto de um conto natalino. As crianças descem do carro correndo, encantadas, e Matt fica ali parado, olhando ao redor com uma mistura de espanto e desespero. É tudo tão diferente da cidade que ele mal sabe por onde começar. Logo aparecem os moradores da vila, prontos para receber a nova família. Tem de tudo, vizinhos simpáticos, curiosos e, claro, o lendário Biano, o ajudante da fazenda, um homem alegre, desajeitado e cheio de frases engraçadas. Ele é o tipo de pessoa que enxerga o lado bom de tudo. Biano mostra a Matt cada canto da propriedade com o maior orgulho e explica como tudo funciona. O problema é que Matt não entende nada. Vacas, galinhas, porcos, cercas, ferramentas, tudo parece um enigma para ele. Enquanto isso, as crianças já estão em modo aventura total. Correm pelo campo, tentam alimentar os animais, fazem bagunça e até descobrem um celeiro cheio de coisas antigas que pertenceram ao avô. Elas se encantam com a ideia de que aquele lugar tem história, tem alma e que agora é parte delas também. Matt tenta ser prático. Ele monta o notebook em cima da mesa, tenta conectar o Wi-Fi, que é quase inexistente, e pensa que vai conseguir trabalhar remotamente dali. Mas é claro que o plano vai por água abaixo rapidinho. Enquanto ele tenta participar de uma reunião online, um galo aparece na janela, uma vaca começa a mugir e um dos filhos entra no meio da call gritando que o porquinho fugiu. É o caos total e hilário. No meio dessa confusão, dá para ver o contraste entre a vida que ele levava e a vida que está começando ali. Ele ainda resiste, achando que tudo é temporário, mas as crianças já se apaixonaram completamente pelo lugar. Elas sentem que finalmente têm um lar onde podem ser livres. E mesmo com toda a bagunça, algo começa a mudar em Matt. Ele ainda não percebe, mas o coração dele está começando a desacelerar. Aquele barulho de cidade, o peso da rotina, tudo começa a se dissolver no som dos pássaros, do vento e das risadas dos filhos. Mistletoe Farm não é só uma herança, é um convite para recomeçar. Os primeiros dias em Mistletoe Farm são um verdadeiro teste de paciência, principalmente para Matt, que ainda está tentando entender como é que se sobrevive num lugar onde o despertador não é o celular, e sim um galo histérico cantando às 5 da manhã. As crianças, por outro lado, estão nas nuvens. Elas acordam cedo, correm para o campo, brincam com os animais e voltam para casa cheias de histórias para contar. É engraçado ver o contraste. Enquanto Matt tenta desesperadamente manter um ar de adulto responsável, os filhos simplesmente se jogam na experiência. A fazenda vira um parque de diversões gigante. Eles aprendem a cuidar dos bichos, a plantar, a fazer pequenos concertos e, claro, se sujam da cabeça aos pés. O mais novo até tenta dar nome para cada vaca, o que deixa o pai completamente confuso na hora de chamar os animais. E é nesse clima de aprendizado e bagunça que aparecem os moradores da vila, e cada um deles parecem ter saído de uma comédia britânica. Tem a senhorinha que aparece todo dia com bolo e fofoca fresca, o vizinho que vive oferecendo ajuda e o prefeito que está sempre inventando alguma tradição natalina nova para a cidade. É aquele tipo de comunidade pequena onde todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda e ninguém deixa você ficar triste por muito tempo. Mas o destaque, sem dúvida, é o Biano, o ajudante da fazenda. Ele é uma figura, alegre, meio atrapalhado e completamente apaixonado pelo lugar. Ele acredita que tudo na fazenda tem uma energia boa e fala com os animais como se fossem velhos amigos. A relação dele com as crianças é imediata. Em pouco tempo, elas o tratam como um tio divertido, sempre pronto para brincar ou contar uma história. E é claro que isso deixa o Matt um pouco encabulado, porque ele começa a perceber que as crianças estão mais felizes do que nunca e que talvez o campo não seja o problema que ele imaginava. Enquanto os filhos exploram a fazenda, Matt tenta manter sua rotina de trabalho remoto, mas é óbvio que nada dá certo. Internet instável, energia caindo, barulhos de fundo que deixam o chefe dele maluco. Cada tentativa de reunião acaba em desastre. Tem uma cena impagável em que ele está no meio de uma videoconferência super séria e, de repente, um carneiro entra pela porta atrás dele.
Os colegas acham que é uma piada, mas ele tá lá desesperado tentando não perder o emprego. Apesar dos perrengues, algo muda dentro dele. Aos poucos, Matt começa a enxergar beleza no que antes via como bagunça. Ele nota a alegria dos filhos, o brilho nos olhos deles e percebe que há muito tempo não via todos tão unidos. Ele também começa a notar como os vizinhos realmente se importam. As pessoas o chamam para participar das tradições locais, o convidam para o mercado de Natal, para as festas da vila e até para ajudar na decoração da praça principal. E é claro, tem um toque de romance no ar. A professora das crianças, que vive ajudando a família a se adaptar à nova rotina, começa a despertar em Matt sentimentos que ele não esperava sentir de novo. Ela é gentil, engraçada e entende o coração das crianças como ninguém. Mas, por enquanto, ele ainda tenta resistir, afinal, ainda acredita que tudo aquilo é temporário. Matt é viúvo e, desde que perdeu a esposa, a vida dele virou uma corrida sem linha de chegada. Ele tenta ser o pai perfeito, o profissional exemplar e o adulto responsável, mas é óbvio que ninguém consegue dar conta de tudo. A rotina dele é basicamente acordar cedo, lidar com o chefe chato, arrumar as crianças para a escola e voltar para casa exausto. Só que tudo muda quando ele recebe uma notícia inesperada. Ele herdou uma fazenda. Isso mesmo, uma fazenda chamada Mistletoe Farm, deixada por seu pai. A princípio, Matt acha que isso é só mais um problema. Ele já imagina o tanto de trabalho que vai dar, cuidar de animais, lidar com o campo e ainda ter 5 crianças correndo por aí. Mas claro, as crianças piram de felicidade. Para elas, uma fazenda é o paraíso, espaço para brincar, explorar, montar em bichos e se sujar à vontade. Então Matt decide dar uma chance. Eles vão passar um tempo lá só para ver qual é. Ele pensa que talvez consiga até trabalhar de casa, aproveitar o clima de Natal e voltar para a cidade depois. Só que Mistletoe Farm é o tipo de lugar que tem magia própria. Logo que eles chegam, a cidadezinha parece ter saído de um cartão de Natal, com casinhas coloridas, moradores simpáticos e um espírito natalino que contagia até o coração mais duro. Os vizinhos são daquele tipo que aparece na sua porta com torta quente e um sorriso que desarma qualquer mau humor. E aos poucos, Matt começa a perceber que talvez esse lugar tenha algo que ele nem sabia que estava precisando: paz. As crianças se adaptam rapidinho, fazem amizade com os bichos, com os moradores e até com os filhos da vizinhança. Elas vivem aventuras engraçadas, tipo quando tentam ajudar o pai a aprender a lidar com os animais, mas acabam virando o curral de ponta cabeça. E enquanto os pequenos se divertem, Matt tenta se concentrar no trabalho remoto. Mas é claro que o campo não ajuda muito nisso. Internet ruim, galinhas invadindo a sala, vacas mugindo no meio das reuniões, enfim, uma confusão deliciosa. Mas é no meio dessa bagunça que ele começa a redescobrir o que realmente importa. As pessoas da cidade mostram a ele o valor de uma vida simples, da amizade verdadeira e, principalmente, da família. Há uma personagem especial, Bino, o ajudante da fazenda, que é uma figura super carismática e um dos corações do filme. Ele ajuda Matt a se conectar com a natureza e com os filhos, sempre com bom humor e aquele jeitão de quem já entendeu o sentido da vida há muito tempo. Logo de cara, a gente percebe que a vida do Matt Cunningham é uma correria sem fim. Ele é aquele tipo de pai que tenta fazer tudo certo, mas que vive com a sensação de estar atrasado para alguma coisa. Viúvo, ele cria 5 filhos sozinho e olha, cada um tem um jeitinho completamente diferente. Tem o mais velho, que tenta ser responsável demais. Tem a sonhadora, o rebelde, a bagunceira e o pequeno que vive no mundo da lua. É uma casa cheia de vida, barulho e amor, mas também de louça suja e dever de casa atrasado. Matt trabalha em uma empresa onde o Natal parece proibido. O chefe é o tipo de cara que acha que a alegria atrapalha a produtividade. E Matt, tentando manter o emprego, vive engolindo o cansaço e fingindo que tá tudo bem. Ele quer ser o pai perfeito, o funcionário exemplar, o homem forte, só que por dentro ele tá quebrado. A perda da esposa ainda dói e o peso de criar 5 crianças sozinho às vezes parece demais. A rotina dele é aquela loucura. Acorda cedo, faz café, veste as crianças, corre para a escola, depois encara o trânsito, o escritório e volta exausto, só para começar tudo de novo no dia seguinte. Não sobra tempo nem para respirar. Até que um dia, no meio desse caos, chega uma carta inesperada. Ele olha para o envelope com aquele olhar de só me falta mais uma conta para pagar.
Mas ao abrir, surpresa! Ele acabou de herdar uma fazenda, a Mistletoe Farm, que pertencia ao seu pai. A notícia pega todo mundo de surpresa. Matt, de início, acha que isso é uma dor de cabeça a mais. Ele não tem tempo, não tem paciência e, sinceramente, não sabe nem diferenciar um trator de uma vaca. Mas as crianças, essas vão à loucura. A ideia de viver em uma fazenda no interior parece saída de um sonho. Animais, natureza, espaço para brincar é o paraíso comparado à vida corrida da cidade. Depois de muita insistência da turma e de perceber que talvez uma pausa fosse boa para todo mundo, Matt decide aceitar. Ele pensa, vamos lá, passamos uns dias, vejo o que dá para fazer com o lugar e voltamos para a cidade. Então, eles arrumam as malas, colocam as crianças no carro, com direito a confusão, brinquedos caindo e briga no banco de trás, claro, e partem rumo ao desconhecido. Quando o carro chega à fazenda, a cena é daquelas que parecem pintura. Campos verdes, um celeiro vermelho e uma casinha que parece ter saído direto de um conto natalino. As crianças descem do carro correndo, encantadas, e Matt fica ali parado, olhando ao redor com uma mistura de espanto e desespero. É tudo tão diferente da cidade que ele mal sabe por onde começar. Logo aparecem os moradores da vila, prontos para receber a nova família. Tem de tudo, vizinhos simpáticos, curiosos e, claro, o lendário Biano, o ajudante da fazenda, um homem alegre, desajeitado e cheio de frases engraçadas. Ele é o tipo de pessoa que enxerga o lado bom de tudo. Biano mostra a Matt cada canto da propriedade com o maior orgulho e explica como tudo funciona. O problema é que Matt não entende nada. Vacas, galinhas, porcos, cercas, ferramentas, tudo parece um enigma para ele. Enquanto isso, as crianças já estão em modo aventura total. Correm pelo campo, tentam alimentar os animais, fazem bagunça e até descobrem um celeiro cheio de coisas antigas que pertenceram ao avô. Elas se encantam com a ideia de que aquele lugar tem história, tem alma e que agora é parte delas também. Matt tenta ser prático. Ele monta o notebook em cima da mesa, tenta conectar o Wi-Fi, que é quase inexistente, e pensa que vai conseguir trabalhar remotamente dali. Mas é claro que o plano vai por água abaixo rapidinho. Enquanto ele tenta participar de uma reunião online, um galo aparece na janela, uma vaca começa a mugir e um dos filhos entra no meio da call gritando que o porquinho fugiu. É o caos total e hilário. No meio dessa confusão, dá para ver o contraste entre a vida que ele levava e a vida que está começando ali. Ele ainda resiste, achando que tudo é temporário, mas as crianças já se apaixonaram completamente pelo lugar. Elas sentem que finalmente têm um lar onde podem ser livres. E mesmo com toda a bagunça, algo começa a mudar em Matt. Ele ainda não percebe, mas o coração dele está começando a desacelerar. Aquele barulho de cidade, o peso da rotina, tudo começa a se dissolver no som dos pássaros, do vento e das risadas dos filhos. Mistletoe Farm não é só uma herança, é um convite para recomeçar. Os primeiros dias em Mistletoe Farm são um verdadeiro teste de paciência, principalmente para Matt, que ainda está tentando entender como é que se sobrevive num lugar onde o despertador não é o celular, e sim um galo histérico cantando às 5 da manhã. As crianças, por outro lado, estão nas nuvens. Elas acordam cedo, correm para o campo, brincam com os animais e voltam para casa cheias de histórias para contar. É engraçado ver o contraste. Enquanto Matt tenta desesperadamente manter um ar de adulto responsável, os filhos simplesmente se jogam na experiência. A fazenda vira um parque de diversões gigante. Eles aprendem a cuidar dos bichos, a plantar, a fazer pequenos concertos e, claro, se sujam da cabeça aos pés. O mais novo até tenta dar nome para cada vaca, o que deixa o pai completamente confuso na hora de chamar os animais. E é nesse clima de aprendizado e bagunça que aparecem os moradores da vila, e cada um deles parecem ter saído de uma comédia britânica. Tem a senhorinha que aparece todo dia com bolo e fofoca fresca, o vizinho que vive oferecendo ajuda e o prefeito que está sempre inventando alguma tradição natalina nova para a cidade. É aquele tipo de comunidade pequena onde todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda e ninguém deixa você ficar triste por muito tempo. Mas o destaque, sem dúvida, é o Biano, o ajudante da fazenda. Ele é uma figura, alegre, meio atrapalhado e completamente apaixonado pelo lugar. Ele acredita que tudo na fazenda tem uma energia boa e fala com os animais como se fossem velhos amigos.
A relação dele com as crianças é imediata. Em pouco tempo, elas o tratam como um tio divertido, sempre pronto para brincar ou contar uma história. E é claro que isso deixa o Matt um pouco encabulado, porque ele começa a perceber que as crianças estão mais felizes do que nunca e que talvez o campo não seja o problema que ele imaginava. Enquanto os filhos exploram a fazenda, Matt tenta manter sua rotina de trabalho remoto, mas é óbvio que nada dá certo. Internet instável, energia caindo, barulhos de fundo que deixam o chefe dele maluco. Cada tentativa de reunião acaba em desastre. Tem uma cena impagável em que ele está no meio de uma videoconferência super séria e, de repente, um carneiro entra pela porta atrás dele. Os colegas acham que é uma piada, mas ele está lá desesperado, tentando não perder o emprego. Apesar dos perrengues, algo muda dentro dele. Aos poucos, Matt começa a enxergar beleza no que antes via como bagunça. Ele nota a alegria dos filhos, o brilho nos olhos deles e percebe que há muito tempo não via todos tão unidos. Ele também começa a notar como os vizinhos realmente se importam. As pessoas o chamam para participar das tradições locais, o convidam para o mercado de Natal, para as festas da vila e até para ajudar na decoração da praça principal. E é claro, tem um toque de romance no ar. A professora das crianças, que vive ajudando a família a se adaptar à nova rotina, começa a despertar em Matt sentimentos que ele não esperava sentir de novo. Ela é gentil, engraçada e entende o coração das crianças como ninguém. Mas, por enquanto, ele ainda tenta resistir, afinal, ainda acredita que tudo aquilo é temporário. Matt é viúvo e, desde que perdeu a esposa, a vida dele virou uma corrida sem linha de chegada. Ele tenta ser o pai perfeito, o profissional exemplar e o adulto responsável, mas é óbvio que ninguém consegue dar conta de tudo. A rotina dele é basicamente acordar cedo, lidar com o chefe chato, arrumar as crianças para a escola e voltar para casa exausto. Só que tudo muda quando ele recebe uma notícia inesperada. Ele herdou uma fazenda. Isso mesmo, uma fazenda chamada Mistletoe Farm, deixada por seu pai. A princípio, Matt acha que isso é só mais um problema. Ele já imagina o tanto de trabalho que vai dar, cuidar de animais, lidar com o campo e ainda ter 5 crianças correndo por aí. Mas claro, as crianças piram de felicidade. Para elas, uma fazenda é o paraíso, espaço para brincar, explorar, montar em bichos e se sujar à vontade. Então Matt decide dar uma chance. Eles vão passar um tempo lá só para ver qual é. Ele pensa que talvez consiga até trabalhar de casa, aproveitar o clima de Natal e voltar para a cidade depois. Só que Mistletoe Farm é o tipo de lugar que tem magia própria. Logo que eles chegam, a cidadezinha parece ter saído de um cartão de Natal, com casinhas coloridas, moradores simpáticos e um espírito natalino que contagia até o coração mais duro. Os vizinhos são daquele tipo que aparece na sua porta com torta quente e um sorriso que desarma qualquer mau humor. E aos poucos, Matt começa a perceber que talvez esse lugar tenha algo que ele nem sabia que estava precisando: paz. As crianças se adaptam rapidinho, fazem amizade com os bichos, com os moradores e até com os filhos da vizinhança. Elas vivem aventuras engraçadas, tipo quando tentam ajudar o pai a aprender a lidar com os animais, mas acabam virando o curral de ponta cabeça. E enquanto os pequenos se divertem, Matt tenta se concentrar no trabalho remoto. Mas é claro que o campo não ajuda muito nisso. Internet ruim, galinhas invadindo a sala, vacas mugindo no meio das reuniões, enfim, uma confusão deliciosa. Mas é no meio dessa bagunça que ele começa a redescobrir o que realmente importa. As pessoas da cidade mostram a ele o valor de uma vida simples, da amizade verdadeira e, principalmente, da família. Há uma personagem especial, Bino, o ajudante da fazenda, que é uma figura super carismática e um dos corações do filme. Ele ajuda Matt a se conectar com a natureza e com os filhos, sempre com bom humor e aquele jeitão de quem já entendeu o sentido da vida há muito tempo. Logo de cara, a gente percebe que a vida do Matt Cunningham é uma correria sem fim. Ele é aquele tipo de pai que tenta fazer tudo certo, mas que vive com a sensação de estar atrasado para alguma coisa. Viúvo, ele cria 5 filhos sozinho, e olha, cada um tem um jeitinho completamente diferente. Tem o mais velho, que tenta ser responsável demais. Tem a sonhadora, o rebelde, a bagunceira e o pequeno que vive no mundo da lua. É uma casa cheia de vida, barulho e amor, mas também de louça suja e dever de casa atrasado.
Matt trabalha em uma empresa onde o Natal parece proibido. O chefe é o tipo de cara que acha que a alegria atrapalha a produtividade. E Matt, tentando manter o emprego, vive engolindo o cansaço e fingindo que tá tudo bem. Ele quer ser o pai perfeito, o funcionário exemplar, o homem forte, só que por dentro ele tá quebrado. A perda da esposa ainda dói e o peso de criar 5 crianças sozinho às vezes parece demais. A rotina dele é aquela loucura. Acorda cedo, faz café, veste as crianças, corre para a escola, depois encara o trânsito, o escritório e volta exausto, só para começar tudo de novo no dia seguinte. Não sobra tempo nem para respirar. Até que um dia, no meio desse caos, chega uma carta inesperada. Ele olha para o envelope com aquele olhar de só me falta mais uma conta para pagar. Mas ao abrir, surpresa! Ele acabou de herdar uma fazenda, a Mistletoe Farm, que pertencia ao seu pai. A notícia pega todo mundo de surpresa. Matt, de início, acha que isso é uma dor de cabeça a mais. Ele não tem tempo, não tem paciência e, sinceramente, não sabe nem diferenciar um trator de uma vaca. Mas as crianças, essas vão à loucura. A ideia de viver em uma fazenda no interior parece saída de um sonho. Animais, natureza, espaço para brincar é o paraíso comparado à vida corrida da cidade. Depois de muita insistência da turma e de perceber que talvez uma pausa fosse boa para todo mundo, Matt decide aceitar. Ele pensa, vamos lá, passamos uns dias, vejo o que dá para fazer com o lugar e voltamos para a cidade. Então, eles arrumam as malas, colocam as crianças no carro, com direito a confusão, brinquedos caindo e briga no banco de trás, claro, e partem rumo ao desconhecido. Quando o carro chega à fazenda, a cena é daquelas que parecem pintura. Campos verdes, um celeiro vermelho e uma casinha que parece ter saído direto de um conto natalino. As crianças descem do carro correndo, encantadas, e Matt fica ali parado, olhando ao redor com uma mistura de espanto e desespero. É tudo tão diferente da cidade que ele mal sabe por onde começar. Logo aparecem os moradores da vila, prontos para receber a nova família. Tem de tudo, vizinhos simpáticos, curiosos e, claro, o lendário Biano, o ajudante da fazenda, um homem alegre, desajeitado e cheio de frases engraçadas. Ele é o tipo de pessoa que enxerga o lado bom de tudo. Biano mostra a Matt cada canto da propriedade com o maior orgulho e explica como tudo funciona. O problema é que Matt não entende nada. Vacas, galinhas, porcos, cercas, ferramentas, tudo parece um enigma para ele. Enquanto isso, as crianças já estão em modo aventura total. Correm pelo campo, tentam alimentar os animais, fazem bagunça e até descobrem um celeiro cheio de coisas antigas que pertenceram ao avô. Elas se encantam com a ideia de que aquele lugar tem história, tem alma e que agora é parte delas também. Matt tenta ser prático. Ele monta o notebook em cima da mesa, tenta conectar o Wi-Fi, que é quase inexistente, e pensa que vai conseguir trabalhar remotamente dali. Mas é claro que o plano vai por água abaixo rapidinho. Enquanto ele tenta participar de uma reunião online, um galo aparece na janela, uma vaca começa a mugir e um dos filhos entra no meio da call gritando que o porquinho fugiu. É o caos total e hilário. No meio dessa confusão, dá para ver o contraste entre a vida que ele levava e a vida que está começando ali. Ele ainda resiste, achando que tudo é temporário, mas as crianças já se apaixonaram completamente pelo lugar. Elas sentem que finalmente têm um lar onde podem ser livres. E mesmo com toda a bagunça, algo começa a mudar em Matt. Ele ainda não percebe, mas o coração dele está começando a desacelerar. Aquele barulho de cidade, o peso da rotina, tudo começa a se dissolver no som dos pássaros, do vento e das risadas dos filhos. Mistletoe Farm não é só uma herança, é um convite para recomeçar. Os primeiros dias em Mistletoe Farm são um verdadeiro teste de paciência, principalmente para Matt, que ainda está tentando entender como é que se sobrevive num lugar onde o despertador não é o celular, e sim um galo histérico cantando às 5 da manhã. As crianças, por outro lado, estão nas nuvens. Elas acordam cedo, correm para o campo, brincam com os animais e voltam para casa cheias de histórias para contar. É engraçado ver o contraste. Enquanto Matt tenta desesperadamente manter um ar de adulto responsável, os filhos simplesmente se jogam na experiência. A fazenda vira um parque de diversões gigante. Eles aprendem a cuidar dos bichos, a plantar, a fazer pequenos concertos e, claro, se sujam da cabeça aos pés. O mais novo até tenta dar nome para cada vaca, o que deixa o pai completamente confuso na hora de chamar os animais.
E é nesse clima de aprendizado e bagunça que aparecem os moradores da vila, e cada um deles parecem ter saído de uma comédia britânica. Tem a senhorinha que aparece todo dia com bolo e fofoca fresca, o vizinho que vive oferecendo ajuda e o prefeito que está sempre inventando alguma tradição natalina nova para a cidade. É aquele tipo de comunidade pequena onde todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda e ninguém deixa você ficar triste por muito tempo. Mas o destaque, sem dúvida, é o Biano, o ajudante da fazenda. Ele é uma figura, alegre, meio atrapalhado e completamente apaixonado pelo lugar. Ele acredita que tudo na fazenda tem uma energia boa e fala com os animais como se fossem velhos amigos. A relação dele com as crianças é imediata. Em pouco tempo, elas o tratam como um tio divertido, sempre pronto para brincar ou contar uma história. E é claro que isso deixa o Matt um pouco encabulado, porque ele começa a perceber que as crianças estão mais felizes do que nunca e que talvez o campo não seja o problema que ele imaginava. Enquanto os filhos exploram a fazenda, Matt tenta manter sua rotina de trabalho remoto, mas é óbvio que nada dá certo. Internet instável, energia caindo, barulhos de fundo que deixam o chefe dele maluco. Cada tentativa de reunião acaba em desastre. Tem uma cena impagável em que ele está no meio de uma videoconferência super séria e, de repente, um carneiro entra pela porta atrás dele. Os colegas acham que é uma piada, mas ele está lá desesperado, tentando não perder o emprego. Apesar dos perrengues, algo muda dentro dele. Aos poucos, Matt começa a enxergar beleza no que antes via como bagunça. Ele nota a alegria dos filhos, o brilho nos olhos deles e percebe que há muito tempo não via todos tão unidos. Ele também começa a notar como os vizinhos realmente se importam. As pessoas o chamam para participar das tradições locais, o convidam para o mercado de Natal, para as festas da vila e até para ajudar na decoração da praça principal. E é claro, tem um toque de romance no ar. A professora das crianças, que vive ajudando a família a se adaptar à nova rotina, começa a despertar em Matt sentimentos que ele não esperava sentir de novo. Ela é gentil, engraçada e entende o coração das crianças como ninguém. Mas, por enquanto, ele ainda tenta resistir, afinal, ainda acredita que tudo aquilo é temporário. Matt é viúvo e, desde que perdeu a esposa, a vida dele virou uma corrida sem linha de chegada. Ele tenta ser o pai perfeito, o profissional exemplar e o adulto responsável, mas é óbvio que ninguém consegue dar conta de tudo. A rotina dele é basicamente acordar cedo, lidar com o chefe chato, arrumar as crianças para a escola e voltar para casa exausto. Só que tudo muda quando ele recebe uma notícia inesperada. Ele herdou uma fazenda. Isso mesmo, uma fazenda chamada Mistletoe Farm, deixada por seu pai. A princípio, Matt acha que isso é só mais um problema. Ele já imagina o tanto de trabalho que vai dar, cuidar de animais, lidar com o campo e ainda ter 5 crianças correndo por aí. Mas claro, as crianças piram de felicidade. Para elas, uma fazenda é o paraíso, espaço para brincar, explorar, montar em bichos e se sujar à vontade. Então Matt decide dar uma chance. Eles vão passar um tempo lá só para ver qual é. Ele pensa que talvez consiga até trabalhar de casa, aproveitar o clima de Natal e voltar para a cidade depois. Só que Mistletoe Farm é o tipo de lugar que tem magia própria. Logo que eles chegam, a cidadezinha parece ter saído de um cartão de Natal, com casinhas coloridas, moradores simpáticos e um espírito natalino que contagia até o coração mais duro. Os vizinhos são daquele tipo que aparece na sua porta com torta quente e um sorriso que desarma qualquer mau humor. E aos poucos, Matt começa a perceber que talvez esse lugar tenha algo que ele nem sabia que estava precisando: paz. As crianças se adaptam rapidinho, fazem amizade com os bichos, com os moradores e até com os filhos da vizinhança. Elas vivem aventuras engraçadas, tipo quando tentam ajudar o pai a aprender a lidar com os animais, mas acabam virando o curral de ponta cabeça. E enquanto os pequenos se divertem, Matt tenta se concentrar no trabalho remoto. Mas é claro que o campo não ajuda muito nisso. Internet ruim, galinhas invadindo a sala, vacas mugindo no meio das reuniões, enfim, uma confusão deliciosa. Mas é no meio dessa bagunça que ele começa a redescobrir o que realmente importa. As pessoas da cidade mostram a ele o valor de uma vida simples, da amizade verdadeira e, principalmente, da família.
Há uma personagem especial, Bino, o ajudante da fazenda, que é uma figura super carismática e um dos corações do filme. Ele ajuda Matt a se conectar com a natureza e com os filhos, sempre com bom humor e aquele jeitão de quem já entendeu o sentido da vida há muito tempo. Logo de cara, a gente percebe que a vida do Matt Cunningham é uma correria sem fim. Ele é aquele tipo de pai que tenta fazer tudo certo, mas que vive com a sensação de estar atrasado para alguma coisa. Viúvo, ele cria 5 filhos sozinho e olha, cada um tem um jeitinho completamente diferente. Tem o mais velho, que tenta ser responsável demais. Tem a sonhadora, o rebelde, a bagunceira e o pequeno que vive no mundo da lua. É uma casa cheia de vida, barulho e amor, mas também de louça suja e dever de casa atrasado. Matt trabalha em uma empresa onde o Natal parece proibido. O chefe é o tipo de cara que acha que a alegria atrapalha a produtividade. E Matt, tentando manter o emprego, vive engolindo o cansaço e fingindo que tá tudo bem. Ele quer ser o pai perfeito, o funcionário exemplar, o homem forte, só que por dentro ele tá quebrado. A perda da esposa ainda dói e o peso de criar 5 crianças sozinho às vezes parece demais. A rotina dele é aquela loucura. Acorda cedo, faz café, veste as crianças, corre para a escola, depois encara o trânsito, o escritório e volta exausto, só para começar tudo de novo no dia seguinte. Não sobra tempo nem para respirar. Até que um dia, no meio desse caos, chega uma carta inesperada. Ele olha para o envelope com aquele olhar de só me falta mais uma conta para pagar. Mas ao abrir, surpresa! Ele acabou de herdar uma fazenda, a Mistletoe Farm, que pertencia ao seu pai. A notícia pega todo mundo de surpresa. Matt, de início, acha que isso é uma dor de cabeça a mais. Ele não tem tempo, não tem paciência e, sinceramente, não sabe nem diferenciar um trator de uma vaca. Mas as crianças, essas vão à loucura. A ideia de viver em uma fazenda no interior parece saída de um sonho. Animais, natureza, espaço para brincar é o paraíso comparado à vida corrida da cidade. Depois de muita insistência da turma e de perceber que talvez uma pausa fosse boa para todo mundo, Matt decide aceitar. Ele pensa, vamos lá, passamos uns dias, vejo o que dá para fazer com o lugar e voltamos para a cidade. Então, eles arrumam as malas, colocam as crianças no carro, com direito a confusão, brinquedos caindo e briga no banco de trás, claro, e partem rumo ao desconhecido. Quando o carro chega à fazenda, a cena é daquelas que parecem pintura. Campos verdes, um celeiro vermelho e uma casinha que parece ter saído direto de um conto natalino. As crianças descem do carro correndo, encantadas, e Matt fica ali parado, olhando ao redor com uma mistura de espanto e desespero. É tudo tão diferente da cidade que ele mal sabe por onde começar. Logo aparecem os moradores da vila, prontos para receber a nova família. Tem de tudo, vizinhos simpáticos, curiosos e, claro, o lendário Biano, o ajudante da fazenda, um homem alegre, desajeitado e cheio de frases engraçadas. Ele é o tipo de pessoa que enxerga o lado bom de tudo. Biano mostra a Matt cada canto da propriedade com o maior orgulho e explica como tudo funciona. O problema é que Matt não entende nada. Vacas, galinhas, porcos, cercas, ferramentas, tudo parece um enigma para ele. Enquanto isso, as crianças já estão em modo aventura total. Correm pelo campo, tentam alimentar os animais, fazem bagunça e até descobrem um celeiro cheio de coisas antigas que pertenceram ao avô. Elas se encantam com a ideia de que aquele lugar tem história, tem alma e que agora é parte delas também. Matt tenta ser prático. Ele monta o notebook em cima da mesa, tenta conectar o Wi-Fi, que é quase inexistente, e pensa que vai conseguir trabalhar remotamente dali. Mas é claro que o plano vai por água abaixo rapidinho. Enquanto ele tenta participar de uma reunião online, um galo aparece na janela, uma vaca começa a mugir e um dos filhos entra no meio da call gritando que o porquinho fugiu. É o caos total e hilário. No meio dessa confusão, dá para ver o contraste entre a vida que ele levava e a vida que está começando ali. Ele ainda resiste, achando que tudo é temporário, mas as crianças já se apaixonaram completamente pelo lugar. Elas sentem que finalmente têm um lar onde podem ser livres. E mesmo com toda a bagunça, algo começa a mudar em Matt. Ele ainda não percebe, mas o coração dele está começando a desacelerar. Aquele barulho de cidade, o peso da rotina, tudo começa a se dissolver no som dos pássaros, do vento e das risadas dos filhos. Mistletoe Farm não é só uma herança, é um convite para recomeçar.
Os primeiros dias em Mistletoe Farm são um verdadeiro teste de paciência, principalmente para Matt, que ainda está tentando entender como é que se sobrevive num lugar onde o despertador não é o celular, e sim um galo histérico cantando às 5 da manhã. As crianças, por outro lado, estão nas nuvens. Elas acordam cedo, correm para o campo, brincam com os animais e voltam para casa cheias de histórias para contar. É engraçado ver o contraste. Enquanto Matt tenta desesperadamente manter um ar de adulto responsável, os filhos simplesmente se jogam na experiência. A fazenda vira um parque de diversões gigante. Eles aprendem a cuidar dos bichos, a plantar, a fazer pequenos concertos e, claro, se sujam da cabeça aos pés. O mais novo até tenta dar nome para cada vaca, o que deixa o pai completamente confuso na hora de chamar os animais. E é nesse clima de aprendizado e bagunça que aparecem os moradores da vila, e cada um deles parecem ter saído de uma comédia britânica. Tem a senhorinha que aparece todo dia com bolo e fofoca fresca, o vizinho que vive oferecendo ajuda e o prefeito que está sempre inventando alguma tradição natalina nova para a cidade. É aquele tipo de comunidade pequena onde todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda e ninguém deixa você ficar triste por muito tempo. Mas o destaque, sem dúvida, é o Biano, o ajudante da fazenda. Ele é uma figura, alegre, meio atrapalhado e completamente apaixonado pelo lugar. Ele acredita que tudo na fazenda tem uma energia boa e fala com os animais como se fossem velhos amigos. A relação dele com as crianças é imediata. Em pouco tempo, elas o tratam como um tio divertido, sempre pronto para brincar ou contar uma história. E é claro que isso deixa o Matt um pouco encabulado, porque ele começa a perceber que as crianças estão mais felizes do que nunca e que talvez o campo não seja o problema que ele imaginava. Enquanto os filhos exploram a fazenda, Matt tenta manter sua rotina de trabalho remoto, mas é óbvio que nada dá certo. Internet instável, energia caindo, barulhos de fundo que deixam o chefe dele maluco. Cada tentativa de reunião acaba em desastre. Tem uma cena impagável em que ele está no meio de uma videoconferência super séria e, de repente, um carneiro entra pela porta atrás dele. Os colegas acham que é uma piada, mas ele está lá desesperado, tentando não perder o emprego. Apesar dos perrengues, algo muda dentro dele. Aos poucos, Matt começa a enxergar beleza no que antes via como bagunça. Ele nota a alegria dos filhos, o brilho nos olhos deles e percebe que há muito tempo não via todos tão unidos. Ele também começa a notar como os vizinhos realmente se importam. As pessoas o chamam para participar das tradições locais, o convidam para o mercado de Natal, para as festas da vila e até para ajudar na decoração da praça principal. E é claro, tem um toque de romance no ar. A professora das crianças, que vive ajudando a família a se adaptar à nova rotina, começa a despertar em Matt sentimentos que ele não esperava sentir de novo. Ela é gentil, engraçada e entende o coração das crianças como ninguém. Mas, por enquanto, ele ainda tenta resistir, afinal, ainda acredita que tudo aquilo é temporário. Matt é viúvo e, desde que perdeu a esposa, a vida dele virou uma corrida sem linha de chegada. Ele tenta ser o pai perfeito, o profissional exemplar e o adulto responsável, mas é óbvio que ninguém consegue dar conta de tudo. A rotina dele é basicamente acordar cedo, lidar com o chefe chato, arrumar as crianças para a escola e voltar para casa exausto. Só que tudo muda quando ele recebe uma notícia inesperada. Ele herdou uma fazenda. Isso mesmo, uma fazenda chamada Mistletoe Farm, deixada por seu pai. A princípio, Matt acha que isso é só mais um problema. Ele já imagina o tanto de trabalho que vai dar, cuidar de animais, lidar com o campo e ainda ter 5 crianças correndo por aí. Mas claro, as crianças piram de felicidade. Para elas, uma fazenda é o paraíso, espaço para brincar, explorar, montar em bichos e se sujar à vontade. Então Matt decide dar uma chance. Eles vão passar um tempo lá só para ver qual é. Ele pensa que talvez consiga até trabalhar de casa, aproveitar o clima de Natal e voltar para a cidade depois. Só que Mistletoe Farm é o tipo de lugar que tem magia própria. Logo que eles chegam, a cidadezinha parece ter saído de um cartão de Natal, com casinhas coloridas, moradores simpáticos e um espírito natalino que contagia até o coração mais duro. Os vizinhos são daquele tipo que aparece na sua porta com torta quente e um sorriso que desarma qualquer mau humor. E aos poucos, Matt começa a perceber que talvez esse lugar tenha algo que ele nem sabia que estava precisando: paz.
As crianças se adaptam rapidinho, fazem amizade com os bichos, com os moradores e até com os filhos da vizinhança. Elas vivem aventuras engraçadas, tipo quando tentam ajudar o pai a aprender a lidar com os animais, mas acabam virando o curral de ponta cabeça. E enquanto os pequenos se divertem, Matt tenta se concentrar no trabalho remoto. Mas é claro que o campo não ajuda muito nisso. Internet ruim, galinhas invadindo a sala, vacas mugindo no meio das reuniões, enfim, uma confusão deliciosa. Mas é no meio dessa bagunça que ele começa a redescobrir o que realmente importa. As pessoas da cidade mostram a ele o valor de uma vida simples, da amizade verdadeira e, principalmente, da família. Há uma personagem especial, Bino, o ajudante da fazenda, que é uma figura super carismática e um dos corações do filme. Ele ajuda Matt a se conectar com a natureza e com os filhos, sempre com bom humor e aquele jeitão de quem já entendeu o sentido da vida há muito tempo. Logo de cara, a gente percebe que a vida do Matt Cunningham é uma correria sem fim. Ele é aquele tipo de pai que tenta fazer tudo certo, mas que vive com a sensação de estar atrasado para alguma coisa. Viúvo, ele cria 5 filhos sozinho e olha, cada um tem um jeitinho completamente diferente. Tem o mais velho, que tenta ser responsável demais. Tem a sonhadora, o rebelde, a bagunceira e o pequeno que vive no mundo da lua. É uma casa cheia de vida, barulho e amor, mas também de louça suja e dever de casa atrasado. Matt trabalha em uma empresa onde o Natal parece proibido. O chefe é o tipo de cara que acha que a alegria atrapalha a produtividade. E Matt, tentando manter o emprego, vive engolindo o cansaço e fingindo que tá tudo bem. Ele quer ser o pai perfeito, o funcionário exemplar, o homem forte, só que por dentro ele tá quebrado. A perda da esposa ainda dói e o peso de criar 5 crianças sozinho às vezes parece demais. A rotina dele é aquela loucura. Acorda cedo, faz café, veste as crianças, corre para a escola, depois encara o trânsito, o escritório e volta exausto, só para começar tudo de novo no dia seguinte. Não sobra tempo nem para respirar. Até que um dia, no meio desse caos, chega uma carta inesperada. Ele olha para o envelope com aquele olhar de só me falta mais uma conta para pagar. Mas ao abrir, surpresa! Ele acabou de herdar uma fazenda, a Mistletoe Farm, que pertencia ao seu pai. A notícia pega todo mundo de surpresa. Matt, de início, acha que isso é uma dor de cabeça a mais. Ele não tem tempo, não tem paciência e, sinceramente, não sabe nem diferenciar um trator de uma vaca. Mas as crianças, essas vão à loucura. A ideia de viver em uma fazenda no interior parece saída de um sonho. Animais, natureza, espaço para brincar é o paraíso comparado à vida corrida da cidade. Depois de muita insistência da turma e de perceber que talvez uma pausa fosse boa para todo mundo, Matt decide aceitar. Ele pensa, vamos lá, passamos uns dias, vejo o que dá para fazer com o lugar e voltamos para a cidade. Então, eles arrumam as malas, colocam as crianças no carro, com direito a confusão, brinquedos caindo e briga no banco de trás, claro, e partem rumo ao desconhecido. Quando o carro chega à fazenda, a cena é daquelas que parecem pintura. Campos verdes, um celeiro vermelho e uma casinha que parece ter saído direto de um conto natalino. As crianças descem do carro correndo, encantadas, e Matt fica ali parado, olhando ao redor com uma mistura de espanto e desespero. É tudo tão diferente da cidade que ele mal sabe por onde começar. Logo aparecem os moradores da vila, prontos para receber a nova família. Tem de tudo, vizinhos simpáticos, curiosos e, claro, o lendário Biano, o ajudante da fazenda, um homem alegre, desajeitado e cheio de frases engraçadas. Ele é o tipo de pessoa que enxerga o lado bom de tudo. Biano mostra a Matt cada canto da propriedade com o maior orgulho e explica como tudo funciona. O problema é que Matt não entende nada. Vacas, galinhas, porcos, cercas, ferramentas, tudo parece um enigma para ele. Enquanto isso, as crianças já estão em modo aventura total. Correm pelo campo, tentam alimentar os animais, fazem bagunça e até descobrem um celeiro cheio de coisas antigas que pertenceram ao avô. Elas se encantam com a ideia de que aquele lugar tem história, tem alma e que agora é parte delas também. Matt tenta ser prático. Ele monta o notebook em cima da mesa, tenta conectar o Wi-Fi, que é quase inexistente, e pensa que vai conseguir trabalhar remotamente dali. Mas é claro que o plano vai por água abaixo rapidinho. Enquanto ele tenta participar de uma reunião online, um galo aparece na janela, uma vaca começa a mugir e um dos filhos entra no meio da call gritando que o porquinho fugiu. É o caos total e hilário.
No meio dessa confusão, dá para ver o contraste entre a vida que ele levava e a vida que está começando ali. Ele ainda resiste, achando que tudo é temporário, mas as crianças já se apaixonaram completamente pelo lugar. Elas sentem que finalmente têm um lar onde podem ser livres. E mesmo com toda a bagunça, algo começa a mudar em Matt. Ele ainda não percebe, mas o coração dele está começando a desacelerar. Aquele barulho de cidade, o peso da rotina, tudo começa a se dissolver no som dos pássaros, do vento e das risadas dos filhos. Mistletoe Farm não é só uma herança, é um convite para recomeçar. Os primeiros dias em Mistletoe Farm são um verdadeiro teste de paciência, principalmente para Matt, que ainda está tentando entender como é que se sobrevive num lugar onde o despertador não é o celular, e sim um galo histérico cantando às 5 da manhã. As crianças, por outro lado, estão nas nuvens. Elas acordam cedo, correm para o campo, brincam com os animais e voltam para casa cheias de histórias para contar. É engraçado ver o contraste. Enquanto Matt tenta desesperadamente manter um ar de adulto responsável, os filhos simplesmente se jogam na experiência. A fazenda vira um parque de diversões gigante. Eles aprendem a cuidar dos bichos, a plantar, a fazer pequenos concertos e, claro, se sujam da cabeça aos pés. O mais novo até tenta dar nome para cada vaca, o que deixa o pai completamente confuso na hora de chamar os animais. E é nesse clima de aprendizado e bagunça que aparecem os moradores da vila, e cada um deles parecem ter saído de uma comédia britânica. Tem a senhorinha que aparece todo dia com bolo e fofoca fresca, o vizinho que vive oferecendo ajuda e o prefeito que está sempre inventando alguma tradição natalina nova para a cidade. É aquele tipo de comunidade pequena onde todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda e ninguém deixa você ficar triste por muito tempo. Mas o destaque, sem dúvida, é o Biano, o ajudante da fazenda. Ele é uma figura, alegre, meio atrapalhado e completamente apaixonado pelo lugar. Ele acredita que tudo na fazenda tem uma energia boa e fala com os animais como se fossem velhos amigos. A relação dele com as crianças é imediata. Em pouco tempo, elas o tratam como um tio divertido, sempre pronto para brincar ou contar uma história. E é claro que isso deixa o Matt um pouco encabulado, porque ele começa a perceber que as crianças estão mais felizes do que nunca e que talvez o campo não seja o problema que ele imaginava. Enquanto os filhos exploram a fazenda, Matt tenta manter sua rotina de trabalho remoto, mas é óbvio que nada dá certo. Internet instável, energia caindo, barulhos de fundo que deixam o chefe dele maluco. Cada tentativa de reunião acaba em desastre. Tem uma cena impagável em que ele está no meio de uma videoconferência super séria e, de repente, um carneiro entra pela porta atrás dele. Os colegas acham que é uma piada, mas ele está lá desesperado, tentando não perder o emprego. Apesar dos perrengues, algo muda dentro dele. Aos poucos, Matt começa a enxergar beleza no que antes via como bagunça. Ele nota a alegria dos filhos, o brilho nos olhos deles e percebe que há muito tempo não via todos tão unidos. Ele também começa a notar como os vizinhos realmente se importam. As pessoas o chamam para participar das tradições locais, o convidam para o mercado de Natal, para as festas da vila e até para ajudar na decoração da praça principal. E é claro, tem um toque de romance no ar. A professora das crianças, que vive ajudando a família a se adaptar à nova rotina, começa a despertar em Matt sentimentos que ele não esperava sentir de novo. Ela é gentil, engraçada e entende o coração das crianças como ninguém. Mas, por enquanto, ele ainda tenta resistir, afinal, ainda acredita que tudo aquilo é temporário. Matt é viúvo e, desde que perdeu a esposa, a vida dele virou uma corrida sem linha de chegada. Ele tenta ser o pai perfeito, o profissional exemplar e o adulto responsável, mas é óbvio que ninguém consegue dar conta de tudo. A rotina dele é basicamente acordar cedo, lidar com o chefe chato, arrumar as crianças para a escola e voltar para casa exausto. Só que tudo muda quando ele recebe uma notícia inesperada. Ele herdou uma fazenda. Isso mesmo, uma fazenda chamada Mistletoe Farm, deixada por seu pai. A princípio, Matt acha que isso é só mais um problema. Ele já imagina o tanto de trabalho que vai dar, cuidar de animais, lidar com o campo e ainda ter 5 crianças correndo por aí. Mas claro, as crianças piram de felicidade. Para elas, uma fazenda é o paraíso, espaço para brincar, explorar, montar em bichos e se sujar à vontade. Então Matt decide dar uma chance. Eles vão passar um tempo lá só para ver qual é.
Ele pensa que talvez consiga até trabalhar de casa, aproveitar o clima de Natal e voltar para a cidade depois. Só que Mistletoe Farm é o tipo de lugar que tem magia própria. Logo que eles chegam, a cidadezinha parece ter saído de um cartão de Natal, com casinhas coloridas, moradores simpáticos e um espírito natalino que contagia até o coração mais duro. Os vizinhos são daquele tipo que aparece na sua porta com torta quente e um sorriso que desarma qualquer mau humor. E aos poucos, Matt começa a perceber que talvez esse lugar tenha algo que ele nem sabia que estava precisando: paz. As crianças se adaptam rapidinho, fazem amizade com os bichos, com os moradores e até com os filhos da vizinhança. Elas vivem aventuras engraçadas, tipo quando tentam ajudar o pai a aprender a lidar com os animais, mas acabam virando o curral de ponta cabeça. E enquanto os pequenos se divertem, Matt tenta se concentrar no trabalho remoto. Mas é claro que o campo não ajuda muito nisso. Internet ruim, galinhas invadindo a sala, vacas mugindo no meio das reuniões, enfim, uma confusão deliciosa. Mas é no meio dessa bagunça que ele começa a redescobrir o que realmente importa. As pessoas da cidade mostram a ele o valor de uma vida simples, da amizade verdadeira e, principalmente, da família. Há uma personagem especial, Bino, o ajudante da fazenda, que é uma figura super carismática e um dos corações do filme. Ele ajuda Matt a se conectar com a natureza e com os filhos, sempre com bom humor e aquele jeitão de quem já entendeu o sentido da vida há muito tempo. Logo de cara, a gente percebe que a vida do Matt Cunningham é uma correria sem fim. Ele é aquele tipo de pai que tenta fazer tudo certo, mas que vive com a sensação de estar atrasado para alguma coisa. Viúvo, ele cria 5 filhos sozinho e olha, cada um tem um jeitinho completamente diferente. Tem o mais velho, que tenta ser responsável demais. Tem a sonhadora, o rebelde, a bagunceira e o pequeno que vive no mundo da lua. É uma casa cheia de vida, barulho e amor, mas também de louça suja e dever de casa atrasado. Matt trabalha em uma empresa onde o Natal parece proibido. O chefe é o tipo de cara que acha que a alegria atrapalha a produtividade. E Matt, tentando manter o emprego, vive engolindo o cansaço e fingindo que tá tudo bem. Ele quer ser o pai perfeito, o funcionário exemplar, o homem forte, só que por dentro ele tá quebrado. A perda da esposa ainda dói e o peso de criar 5 crianças sozinho às vezes parece demais. A rotina dele é aquela loucura. Acorda cedo, faz café, veste as crianças, corre para a escola, depois encara o trânsito, o escritório e volta exausto, só para começar tudo de novo no dia seguinte. Não sobra tempo nem para respirar. Até que um dia, no meio desse caos, chega uma carta inesperada. Ele olha para o envelope com aquele olhar de só me falta mais uma conta para pagar. Mas ao abrir, surpresa! Ele acabou de herdar uma fazenda, a Mistletoe Farm, que pertencia ao seu pai. A notícia pega todo mundo de surpresa. Matt, de início, acha que isso é uma dor de cabeça a mais. Ele não tem tempo, não tem paciência e, sinceramente, não sabe nem diferenciar um trator de uma vaca. Mas as crianças, essas vão à loucura. A ideia de viver em uma fazenda no interior parece saída de um sonho. Animais, natureza, espaço para brincar é o paraíso comparado à vida corrida da cidade. Depois de muita insistência da turma e de perceber que talvez uma pausa fosse boa para todo mundo, Matt decide aceitar. Ele pensa, vamos lá, passamos uns dias, vejo o que dá para fazer com o lugar e voltamos para a cidade. Então, eles arrumam as malas, colocam as crianças no carro, com direito a confusão, brinquedos caindo e briga no banco de trás, claro, e partem rumo ao desconhecido. Quando o carro chega à fazenda, a cena é daquelas que parecem pintura. Campos verdes, um celeiro vermelho e uma casinha que parece ter saído direto de um conto natalino. As crianças descem do carro correndo, encantadas, e Matt fica ali parado, olhando ao redor com uma mistura de espanto e desespero. É tudo tão diferente da cidade que ele mal sabe por onde começar. Logo aparecem os moradores da vila, prontos para receber a nova família. Tem de tudo, vizinhos simpáticos, curiosos e, claro, o lendário Biano, o ajudante da fazenda, um homem alegre, desajeitado e cheio de frases engraçadas. Ele é o tipo de pessoa que enxerga o lado bom de tudo. Biano mostra a Matt cada canto da propriedade com o maior orgulho e explica como tudo funciona. O problema é que Matt não entende nada. Vacas, galinhas, porcos, cercas, ferramentas, tudo parece um enigma para ele.
Enquanto isso, as crianças já estão em modo aventura total. Correm pelo campo, tentam alimentar os animais, fazem bagunça e até descobrem um celeiro cheio de coisas antigas que pertenceram ao avô. Elas se encantam com a ideia de que aquele lugar tem história, tem alma e que agora é parte delas também. Matt tenta ser prático. Ele monta o notebook em cima da mesa, tenta conectar o Wi-Fi, que é quase inexistente, e pensa que vai conseguir trabalhar remotamente dali. Mas é claro que o plano vai por água abaixo rapidinho. Enquanto ele tenta participar de uma reunião online, um galo aparece na janela, uma vaca começa a mugir e um dos filhos entra no meio da call gritando que o porquinho fugiu. É o caos total e hilário. No meio dessa confusão, dá para ver o contraste entre a vida que ele levava e a vida que está começando ali. Ele ainda resiste, achando que tudo é temporário, mas as crianças já se apaixonaram completamente pelo lugar. Elas sentem que finalmente têm um lar onde podem ser livres. E mesmo com toda a bagunça, algo começa a mudar em Matt. Ele ainda não percebe, mas o coração dele está começando a desacelerar. Aquele barulho de cidade, o peso da rotina, tudo começa a se dissolver no som dos pássaros, do vento e das risadas dos filhos. Mistletoe Farm não é só uma herança, é um convite para recomeçar. Os primeiros dias em Mistletoe Farm são um verdadeiro teste de paciência, principalmente para Matt, que ainda está tentando entender como é que se sobrevive num lugar onde o despertador não é o celular, e sim um galo histérico cantando às 5 da manhã. As crianças, por outro lado, estão nas nuvens. Elas acordam cedo, correm para o campo, brincam com os animais e voltam para casa cheias de histórias para contar. É engraçado ver o contraste. Enquanto Matt tenta desesperadamente manter um ar de adulto responsável, os filhos simplesmente se jogam na experiência. A fazenda vira um parque de diversões gigante. Eles aprendem a cuidar dos bichos, a plantar, a fazer pequenos concertos e, claro, se sujam da cabeça aos pés. O mais novo até tenta dar nome para cada vaca, o que deixa o pai completamente confuso na hora de chamar os animais. E é nesse clima de aprendizado e bagunça que aparecem os moradores da vila, e cada um deles parecem ter saído de uma comédia britânica. Tem a senhorinha que aparece todo dia com bolo e fofoca fresca, o vizinho que vive oferecendo ajuda e o prefeito que está sempre inventando alguma tradição natalina nova para a cidade. É aquele tipo de comunidade pequena onde todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda e ninguém deixa você ficar triste por muito tempo. Mas o destaque, sem dúvida, é o Biano, o ajudante da fazenda. Ele é uma figura, alegre, meio atrapalhado e completamente apaixonado pelo lugar. Ele acredita que tudo na fazenda tem uma energia boa e fala com os animais como se fossem velhos amigos. A relação dele com as crianças é imediata. Em pouco tempo, elas o tratam como um tio divertido, sempre pronto para brincar ou contar uma história. E é claro que isso deixa o Matt um pouco encabulado, porque ele começa a perceber que as crianças estão mais felizes do que nunca e que talvez o campo não seja o problema que ele imaginava. Enquanto os filhos exploram a fazenda, Matt tenta manter sua rotina de trabalho remoto, mas é óbvio que nada dá certo. Internet instável, energia caindo, barulhos de fundo que deixam o chefe dele maluco. Cada tentativa de reunião acaba em desastre. Tem uma cena impagável em que ele está no meio de uma videoconferência super séria e, de repente, um carneiro entra pela porta atrás dele. Os colegas acham que é uma piada, mas ele está lá desesperado, tentando não perder o emprego. Apesar dos perrengues, algo muda dentro dele. Aos poucos, Matt começa a enxergar beleza no que antes via como bagunça. Ele nota a alegria dos filhos, o brilho nos olhos deles e percebe que há muito tempo não via todos tão unidos. Ele também começa a notar como os vizinhos realmente se importam. As pessoas o chamam para participar das tradições locais, o convidam para o mercado de Natal, para as festas da vila e até para ajudar na decoração da praça principal. E é claro, tem um toque de romance no ar. A professora das crianças, que vive ajudando a família a se adaptar à nova rotina, começa a despertar em Matt sentimentos que ele não esperava sentir de novo. Ela é gentil, engraçada e entende o coração das crianças como ninguém. Mas, por enquanto, ele ainda tenta resistir, afinal, ainda acredita que tudo aquilo é temporário. Matt é viúvo e, desde que perdeu a esposa, a vida dele virou uma corrida sem linha de chegada. Ele tenta ser o pai perfeito, o profissional exemplar e o adulto responsável, mas é óbvio que ninguém consegue dar conta de tudo.
A rotina dele é basicamente acordar cedo, lidar com o chefe chato, arrumar as crianças para a escola e voltar para casa exausto. Só que tudo muda quando ele recebe uma notícia inesperada. Ele herdou uma fazenda. Isso mesmo, uma fazenda chamada Mistletoe Farm, deixada por seu pai. A princípio, Matt acha que isso é só mais um problema. Ele já imagina o tanto de trabalho que vai dar, cuidar de animais, lidar com o campo e ainda ter 5 crianças correndo por aí. Mas claro, as crianças piram de felicidade. Para elas, uma fazenda é o paraíso, espaço para brincar, explorar, montar em bichos e se sujar à vontade. Então Matt decide dar uma chance. Eles vão passar um tempo lá só para ver qual é. Ele pensa que talvez consiga até trabalhar de casa, aproveitar o clima de Natal e voltar para a cidade depois. Só que Mistletoe Farm é o tipo de lugar que tem magia própria. Logo que eles chegam, a cidadezinha parece ter saído de um cartão de Natal, com casinhas coloridas, moradores simpáticos e um espírito natalino que contagia até o coração mais duro. Os vizinhos são daquele tipo que aparece na sua porta com torta quente e um sorriso que desarma qualquer mau humor. E aos poucos, Matt começa a perceber que talvez esse lugar tenha algo que ele nem sabia que estava precisando: paz. As crianças se adaptam rapidinho, fazem amizade com os bichos, com os moradores e até com os filhos da vizinhança. Elas vivem aventuras engraçadas, tipo quando tentam ajudar o pai a aprender a lidar com os animais, mas acabam virando o curral de ponta cabeça. E enquanto os pequenos se divertem, Matt tenta se concentrar no trabalho remoto. Mas é claro que o campo não ajuda muito nisso. Internet ruim, galinhas invadindo a sala, vacas mugindo no meio das reuniões, enfim, uma confusão deliciosa. Mas é no meio dessa bagunça que ele começa a redescobrir o que realmente importa. As pessoas da cidade mostram a ele o valor de uma vida simples, da amizade verdadeira e, principalmente, da família. Há uma personagem especial, Bino, o ajudante da fazenda, que é uma figura super carismática e um dos corações do filme. Ele ajuda Matt a se conectar com a natureza e com os filhos, sempre com bom humor e aquele jeitão de quem já entendeu o sentido da vida há muito tempo. Logo de cara, a gente percebe que a vida do Matt Cunningham é uma correria sem fim. Ele é aquele tipo de pai que tenta fazer tudo certo, mas que vive com a sensação de estar atrasado para alguma coisa. Viúvo, ele cria 5 filhos sozinho e olha, cada um tem um jeitinho completamente diferente. Tem o mais velho, que tenta ser responsável demais. Tem a sonhadora, o rebelde, a bagunceira e o pequeno que vive no mundo da lua. É uma casa cheia de vida, barulho e amor, mas também de louça suja e dever de casa atrasado. Matt trabalha em uma empresa onde o Natal parece proibido. O chefe é o tipo de cara que acha que a alegria atrapalha a produtividade. E Matt, tentando manter o emprego, vive engolindo o cansaço e fingindo que tá tudo bem. Ele quer ser o pai perfeito, o funcionário exemplar, o homem forte, só que por dentro ele tá quebrado. A perda da esposa ainda dói e o peso de criar 5 crianças sozinho às vezes parece demais. A rotina dele é aquela loucura. Acorda cedo, faz café, veste as crianças, corre para a escola, depois encara o trânsito, o escritório e volta exausto, só para começar tudo de novo no dia seguinte. Não sobra tempo nem para respirar. Até que um dia, no meio desse caos, chega uma carta inesperada. Ele olha para o envelope com aquele olhar de só me falta mais uma conta para pagar. Mas ao abrir, surpresa! Ele acabou de herdar uma fazenda, a Mistletoe Farm, que pertencia ao seu pai. A notícia pega todo mundo de surpresa. Matt, de início, acha que isso é uma dor de cabeça a mais. Ele não tem tempo, não tem paciência e, sinceramente, não sabe nem diferenciar um trator de uma vaca. Mas as crianças, essas vão à loucura. A ideia de viver em uma fazenda no interior parece saída de um sonho. Animais, natureza, espaço para brincar é o paraíso comparado à vida corrida da cidade. Depois de muita insistência da turma e de perceber que talvez uma pausa fosse boa para todo mundo, Matt decide aceitar. Ele pensa, vamos lá, passamos uns dias, veja o que dá para fazer com o lugar e voltamos para a cidade. Então, eles arrumam as malas, colocam as crianças no carro, com direito a confusão, brinquedos caindo e briga no banco de trás, claro, e partem rumo ao desconhecido. Quando o carro chega à fazenda, a cena é daquelas que parecem pintura. Campos verdes, um celeiro vermelho e uma casinha que parece ter saído direto de um conto natalino. As crianças descem do carro correndo, encantadas, e Matt fica ali parado, olhando ao redor com uma mistura de espanto e desespero. É tudo tão diferente da cidade que ele mal sabe por onde começar.
Logo aparecem os moradores da vila, prontos para receber a nova família. Tem de tudo, vizinhos simpáticos, curiosos e, claro, o lendário Biano, o ajudante da fazenda, um homem alegre, desajeitado e cheio de frases engraçadas. Ele é o tipo de pessoa que enxerga o lado bom de tudo. Biano mostra a Matt cada canto da propriedade com o maior orgulho e explica como tudo funciona. O problema é que Matt não entende nada. Vacas, galinhas, porcos, cercas, ferramentas, tudo parece um enigma para ele. Enquanto isso, as crianças já estão em modo aventura total. Correm pelo campo, tentam alimentar os animais, fazem bagunça e até descobrem um celeiro cheio de coisas antigas que pertenceram ao avô. Elas se encantam com a ideia de que aquele lugar tem história, tem alma e que agora é parte delas também. Matt tenta ser prático. Ele monta o notebook em cima da mesa, tenta conectar o Wi-Fi, que é quase inexistente, e pensa que vai conseguir trabalhar remotamente dali. Mas é claro que o plano vai por água abaixo rapidinho. Enquanto ele tenta participar de uma reunião online, um galo aparece na janela, uma vaca começa a mugir e um dos filhos entra no meio da call gritando que o porquinho fugiu. É o caos total e hilário. No meio dessa confusão, dá para ver o contraste entre a vida que ele levava e a vida que está começando ali. Ele ainda resiste, achando que tudo é temporário, mas as crianças já se apaixonaram completamente pelo lugar. Elas sentem que finalmente têm um lar onde podem ser livres. E mesmo com toda a bagunça, algo começa a mudar em Matt. Ele ainda não percebe, mas o coração dele está começando a desacelerar. Aquele barulho de cidade, o peso da rotina, tudo começa a se dissolver no som dos pássaros, do vento e das risadas dos filhos. Mistletoe Farm não é só uma herança, é um convite para recomeçar. Os primeiros dias em Mistletoe Farm são um verdadeiro teste de paciência, principalmente para Matt, que ainda está tentando entender como é que se sobrevive num lugar onde o despertador não é o celular, e sim um galo histérico cantando às 5 da manhã. As crianças, por outro lado, estão nas nuvens. Elas acordam cedo, correm para o campo, brincam com os animais e voltam para casa cheias de histórias para contar. É engraçado ver o contraste. Enquanto Matt tenta desesperadamente manter um ar de adulto responsável, os filhos simplesmente se jogam na experiência. A fazenda vira um parque de diversões gigante. Eles aprendem a cuidar dos bichos, a plantar, a fazer pequenos concertos e, claro, se sujam da cabeça aos pés. O mais novo até tenta dar nome para cada vaca, o que deixa o pai completamente confuso na hora de chamar os animais. E é nesse clima de aprendizado e bagunça que aparecem os moradores da vila, e cada um deles parecem ter saído de uma comédia britânica. Tem a senhorinha que aparece todo dia com bolo e fofoca fresca, o vizinho que vive oferecendo ajuda e o prefeito que está sempre inventando alguma tradição natalina nova para a cidade. É aquele tipo de comunidade pequena onde todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda e ninguém deixa você ficar triste por muito tempo. Mas o destaque, sem dúvida, é o Biano, o ajudante da fazenda. Ele é uma figura, alegre, meio atrapalhado e completamente apaixonado pelo lugar. Ele acredita que tudo na fazenda tem uma energia boa e fala com os animais como se fossem velhos amigos. A relação dele com as crianças é imediata. Em pouco tempo, elas o tratam como um tio divertido, sempre pronto para brincar ou contar uma história. E é claro que isso deixa o Matt um pouco encabulado, porque ele começa a perceber que as crianças estão mais felizes do que nunca e que talvez o campo não seja o problema que ele imaginava. Enquanto os filhos exploram a fazenda, Matt tenta manter sua rotina de trabalho remoto, mas é óbvio que nada dá certo. Internet instável, energia caindo, barulhos de fundo que deixam o chefe dele maluco. Cada tentativa de reunião acaba em desastre. Tem uma cena impagável em que ele está no meio de uma videoconferência super séria e, de repente, um carneiro entra pela porta atrás dele. Os colegas acham que é uma piada, mas ele está lá desesperado tentando não perder o emprego. Apesar dos perrengues, algo muda dentro dele. Aos poucos, Matt começa a enxergar beleza no que antes via como bagunça. Ele nota a alegria dos filhos, o brilho nos olhos deles e percebe que há muito tempo não via todos tão unidos. Ele também começa a notar como os vizinhos realmente se importam. As pessoas o chamam para participar das tradições locais, o convidam para o mercado de Natal, para as festas da vila e até para ajudar na decoração da praça principal. E é claro, tem um toque de romance no ar.
A professora das crianças, que vive ajudando a família a se adaptar à nova rotina, começa a despertar em Matt sentimentos que ele não esperava sentir de novo. Ela é gentil, engraçada e entende o coração das crianças como ninguém. Mas, por enquanto, ele ainda tenta resistir, afinal, ainda acredita que tudo aquilo é temporário. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.